Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o John Nascimento e esse aqui é o Nada Sei. E hoje a gente vai conversar sobre cinema e automobilismo também um pouco, né? Não é isso, Marcele? É isso mesmo. Olá, John. Prazer estar com você aqui no podcast, trazendo um pouco da história aí do nosso projeto que une uma Kombi e o cinema pelas ruas aí de Natal e do Rio Grande do Norte. Então, já começando na curiosidade, por que uma Kombi? Eu sei que a Kombi já tem essa cultura. Eu mesmo sou um que sou doido para ter uma Kombi, viajar, botar meus cachorros dentro e viajar pelo Brasil. Mas eu sempre vejo, eu já vi Kombi cervejaria, já vi Kombi sebo, já vi vários Kombis de várias, né, usada para várias coisas diferentes. Como é que surgiu a ideia de botar um cinema dentro de uma Kombi? A Kombi veio primeiro, o cinema veio primeiro, quem chegou primeiro? A Kombi ou o cinema? Olha, eu acho que foram duas paixões que se encontraram, né? O cinema, ele já estava aí na minha vida e na vida de Luiz Paulo, que é o outro idealizador do Curta na Kombi. A gente já trabalhava com cinema em comunidades, em rodas de conversa, em sessões ao ar livre. E a Kombi, ela vinha também como uma ideia, né? Esse imaginário da viagem, da liberdade da estrada. E quando a gente pensou em construir um cinema que ele pudesse itinerar por várias comunidades, que ele não precisasse ficar fixo a uma sede, veio essa paixão, essa memória da Kombi, da viagem, e aí a gente também fez uma pesquisa na internet, né? A gente encontrou outros projetos que já tinham alguns protótipos de Kombi e cinema, e aí a gente passou a pesquisar e a criar a nossa própria estrutura. Então, a gente também pensou um carro que ele não fosse só um utilitário, né? Ele não fosse só um veículo para transportar equipamentos, mas a gente escolheu um carro que mexesse com o imaginário das pessoas, como você colocou, né? A Kombi, ela está aí no imaginário de possibilidades e toda pessoa tem uma história com Kombi para contar. Então a gente também quis acionar esse lugar do sonho e da memória, não apenas através dos filmes, mas também através da Kombi. Muito legal. E para lembrar, para você que gosta de Kombi, gosta de cinema e gosta desses papos, ou para você que também não entende muito sobre Kombi e também não entende sobre cinema, esse aqui é o seu lugar que a gente vai saber mais, né? Eu não sei, mas a Marcele sabe e vai dizer pra gente. Então, Marcele, o que é um cinema itinerante? Bom, o cinema itinerante é um cinema que ele não tem necessariamente uma sede fixa, um espaço físico fixo. É um cinema que compõe a sua sala junto com os territórios. Então, ele pode estar presente numa escola, pode estar presente numa associação comunitária, na via pública, né, na rua, na praça, na quadra. É um cinema que ele tem essa mobilidade para transitar entre diferentes territórios e, com isso, contemplar diferentes públicos, chegar para mais pessoas. Então, a meu ver, a grande potência do cinema itinerante está nessa mobilidade, nessa flexibilidade, e também em ter uma estrutura compacta, né, que seja de fácil montagem, fácil desmontagem, justamente para garantir que ele possa atender essa gama tão diversa de territórios e possibilidades. Muito interessante. Mas e aí a gente chega na questão do cinema, né? Quando a gente fala em cinema, a gente já pensa no shopping, nas grandes salas, nos filmes de heróis, enfim, no Oscar, né? Temos inclusive aí nossos representantes aí no Oscar. Mas como é que é ver esse cinema dessa outra forma, né? Desse cinema mais menor, com filmes que não são grandes estouros de sucesso. Foi essa virada, né, de ver o cinema não só como as grandes salas, mas um cinema pequenininho para passar filmes que provavelmente as pessoas nem conheçam, né? Pronto, eu fico pensando que, da mesma maneira que o teatro, né? O teatro a gente tem espetáculos que a gente fala ali que quebram a quarta parede, né? Que você coloca o público na peça, você chama a plateia para o palco. Quando a gente faz uma sala de cinema ao ar livre,
é como se a gente estivesse fazendo um pouco desse mesmo trajeto, né? A gente está quebrando não a quarta parede, mas aquela sala escura. E as salas escuras, historicamente, elas foram sendo centradas em shopping. Então, o cinema também ganhou um caráter comercial muito forte, hollywoodiano muito forte, né? A gente foi tendo um imaginário do próprio povo brasileiro sendo moldado de que o cinema ele é algo caro, ele é algo que está no shopping, para quem pode pagar. Então, quando a gente se propõe a fazer um cinema itinerante com um caráter comunitário, a gente está pensando em outros públicos, outras telas, outros filmes que merecem ser vistos, né? A gente quer um outro repertório para variar aquilo que já tem na sala de cinema do shopping. A gente não quer só reproduzir aquilo. A gente quer investigar outras visualidades, outras imagens. Então, o cinema itinerante, um cinema na rua, ele é muito potente por abrir janela para filmes que não chegam nessas grandes salas de shopping, nesses circuitos comerciais, e que muitas vezes são filmes muito importantes, que dialogam com a realidade local, que trazem representatividade e diversidade cultural para a tela. Então, a gente fica muito satisfeito de poder produzir um cinema que dialoga com o cotidiano, né? A gente não quer se afastar da rua. Quando a gente faz o nosso cinema na rua, a gente não para todo o trânsito da rua, a gente não impede o povo de andar para lá e para cá. A gente quer que o movimento da rua componha essa sala de cinema. É interessante para nós, né, que tenha o som ali do pipoqueiro, o burburinho das pessoas conversando. Não é uma sala de cinema que se preza ao silêncio absoluto. A gente quer que o som da comunidade também componha o som daquele filme e a gente cria uma experiência audiovisual diferente dessa da sala de cinema de shopping. Então, para a gente tem sido muito gratificante. A gente está aí há mais de 5 anos na estrada, fazendo diversas salas em muitas cidades, em outros estados, e a cada vez a gente só reforça o entendimento e a certeza de que apostar num cinema comunitário feito para as pessoas, com as pessoas, é o caminho para a gente poder garantir o acesso à cultura, democratizar o acesso ao cinema. Então, é um pouco nessa trilha que a gente está seguindo. Muito legal. Você falou que são 5 anos de projeto, né? E como é que começou? Assim, porque a minha curiosidade é logo, eu penso logo na Kombi, né? Poxa, Uhum. pegar uma Kombi, reformar, botar uma tela, enfim, precisa de pessoas, né? Não só de uma, mas de várias pessoas, de uma equipe. Então, como é que foi esse começo aí? Há 5 anos atrás, como é que foi? Vamos, você já tinha uma Kombi, vamos chegar e vamos montar? Como é que foi o início, dar o start na ideia? A gente tinha o sonho, né? Era o sonho. E aí a gente transformou esse sonho num projeto, né? Então, vamos atrás de uma Kombi. Vamos, então, atrás dos cineastas daqui do Rio Grande do Norte. A gente foi transformando aquele sonho num projeto de etapas. Então, a gente adquiriu a Kombi possível. Então, assim, ela andava com alguma dificuldade, mas, assim, tinha tudo para se fazer nela, tudo. Pintar a lataria, tirar os podres, consertar motor. Ela veio, a Kombi possível, e a gente foi fazendo o possível junto com as outras pessoas. O nosso primeiro movimento foi a gente chama esses crowdfundings, né? A Sim. gente criou uma vaquinha online e as pessoas nos apoiaram, e o apoio foi fundamental para a gente fazer ela funcionar, parte mecânica e elétrica, tirar as ferrugens. A gente usava toalha de mesa nos vidros, porque quando chovia, chovia dentro dela. Então a gente conseguiu consertar essa parte dos vidros, tirar. Então foi todo um processo de restauração dela mesmo, para tornar ela funcional, através dessa vaquinha. Então é importante dizer isso, né? Da mesma maneira que o cinema você não faz sozinho, você tem muitas pessoas na equipe, um cinema itinerante também você não faz, um projeto cultural você não faz. Então a gente contou com amigos, parceiros, colegas anônimos, né, que surgiram nessa vaquinha e apoiaram o projeto. Foi esse o primeiro movimento. E depois a gente foi dialogando com os cineastas potiguares, porque desde o início a gente pensou em ter no nosso projeto uma janela de exibição para o cinema local.
entendendo que o cinema local ele é rico, ele é diverso, mas que muitas vezes ele não encontra janelas para o público acessar. Então, a gente foi de encontro a esses cineastas, começou a perguntar se a galera tinha interesse em exibir suas obras, foi fazendo essas parcerias, essas costuras, até que a gente foi realizando as primeiras exibições. Mas, lembrando que veio a pandemia também nesse caminho, né? Então, a gente também passou pela pandemia sem poder fazer as sessões presenciais. Já com a Kombi pronta para funcionar ou ainda estava no processo de 5 anos, né? Então já vocês, com a Kombi pronta, vocês tiveram que parar na época da pandemia. Na verdade, vamos dizer que a Kombi estava pronta, ela estava pronta. Agora, o projetor era de um, o som era de outro, a cadeira era tudo coletivo, tudo Mas funcionava. colaborativo. A gente tinha só. Funcionava, mas a gente só tinha a Combinha. E quando a gente foi fazer o lançamento presencial, a primeira sessão de cinema, veio o decreto, né? Fechando, colocando a quarentena. Então a gente não conseguiu nem fazer a estreia presencial que a gente precisava fazer. E aí a gente teve que descobrir maneiras de atravessar a pandemia, mantendo o sonho aceso, né? Mantendo essa chama acesa. Que loucura, né? Quer dizer que foi bem na. O lançamento foi na época do decreto, que fechou tudo, ninguém podia sair de casa, lógico, né? Quanto mais. Se bem que Foi. é aberto, né? É um cinema em espaços abertos, mas naquela época ninguém podia sair nem de casa, né? Quanto mais se encontrar para assistir esse filme. Exatamente. A gente ia fazer a estreia, se eu não me engano, foi em março de 2020. A gente tinha marcado a primeira sessão, feito o convite para. A gente tinha reservado um espaço na cidade, a gente ia fazer no Solar Bela Vista, ali no centro, estava com os convites encaminhados para os cineastas, e aí veio o decreto, né? Antes, pouca coisa antes desse 20 de março, e aí foi, né? Foram anos nesse processo, a gente teve momentos de flexibilização, que a gente conseguiu fazer as sessões ao ar livre, como você colocou, mas mesmo assim teve um tempo, que até por uma questão de saúde, todos nós ficamos guardadinhos, e aí a gente falou, gente, e agora, né? Como é que a gente mantém acesa essa chama? O que a gente faz? E aí a gente criou um programa, um pouco parecido como esse aqui, que era um programa de entrevistas, a gente chamava cineastas do Rio Grande do Norte para um bate-papo de meia hora, 40 minutos, contando da sua trajetória, das suas obras fílmicas, falando um pouco sobre produção audiovisual no Rio Grande do Norte. E aí, ao final dessa conversa, a gente passava um curta-metragem daquele realizador, daquela realizadora. Foi uma sequência, foi uma série de 7 programas, chamava Curta na Kombi, Fique em Casa, alguma coisa assim. Eu acho que a gente usou essa hashtag do Fique em Casa, e aí foram 7 programas, e foi bem legal, porque a gente também estreitou o vínculo com os realizadores audiovisuais, a gente também acessou outros públicos pela internet, né? A gente conseguiu, de alguma maneira, fazer a nossa ideia, o nosso projeto chegar, até que a gente pudesse fazer realmente a primeira sessão presencial. Muito bacana. Tempos difíceis, né? Mas que bom que Foram. estamos aqui. Eu tava até pensando em. Você falou 5 anos, né? 2020. Eu pensei, caramba, já faz um bocado de tempo, né? Às vezes quando você para lembrar assim. Mas ainda bem que passou, estamos aqui. Foi. Mas A gente faz 6 anos em novembro agora. bem na época mesmo. Foi. E, Marcele, qual é a sua relação com o cinema? Você já tinha uma relação com o cinema? Você fazia audiovisual, gravava? Ou é mais uma questão de vontade própria mesmo, de hobby, que te levou ao projeto, né? Sim. Eu tenho uma formação na área da saúde, né? Eu sou produtora cultural, eu me graduei no IF recentemente, mas antes dessa formação eu tenho uma graduação em psicologia. Eu sou psicóloga e durante muitos anos eu atuei num coletivo de luta antimanicomial, um coletivo que pauta a reforma psiquiátrica, que pauta o direito das pessoas a acessar serviços de qualidade, a terem respeitado a sua diversidade. E dentro desse coletivo, a arte sempre esteve muito presente, como uma forma de trabalhar os estigmas, de quebrar preconceitos. E uma das atividades que a gente desenvolvia no coletivo eram cine-debates.
Eram sessões de cinema, junto com a sociedade civil, junto com serviços de saúde mental, junto com outros profissionais da área, para a gente trabalhar todas essas questões relacionadas a direitos humanos e saúde mental a partir do audiovisual. Então, eu já tinha essa relação, né, dos filmes estarem ali, sim, como um momento de lazer e de entretenimento, mas como uma perspectiva educativa, reflexiva. Então, eu trazia isso na minha bagagem. E aí eu encontrei com o Luiz Paulo, o nome artístico dele é Umara, conheci ele aqui em Natal, lembrando que eu não sou de Natal, sou do interior de São Paulo, moro aqui há 10 anos, e aqui em Natal eu conheci Luiz Paulo, e ele desenvolvia um trabalho num coletivo no Paço da Pátria, que é uma periferia daqui de Natal, e nesse coletivo chamado Vira Mundo, eles têm aula de xadrez, breakdance e cinema na rua, cinema na praça. E ele passava filmes diversos, passava filmes potiguares, tinha uma relação com alguns cineastas locais, e a gente se encontrou e a gente começou a trocar figurinhas sobre, poxa, como é bacana trabalhar com cinema, né? Como a gente acessa os públicos, como as pessoas gostam, como a gente tem feedbacks bacanas. Poxa, a gente podia apostar nisso mais, né? Nesse cinema comunitário, nesse cinema que está junto das pessoas, está no postinho de saúde, está na escola, está na rua, fazer chegar, né, o audiovisual como um direito cultural para as pessoas também, pensando nessa questão do acesso. E aí a gente juntou um pouco as ideias, as trajetórias, eu e ele, e aí essas experiências anteriores com o cinema foram dando base também para a gente construir o Curta na Kombi. Muito bacana. E nesses quase 6 anos, você tem uma ideia de por quantos lugares vocês já passaram? Municípios? Tem um número assim de cabeça ou já não dá mais para contar? Olha, da última contagem que a gente fez, a gente estava passando cerca de 40 cidades, 7 estados brasileiros, mais de 150 sessões de cinema, bem mais. Oficinas também, que a gente faz oficinas, a gente trabalha com brinquedos óticos, a gente pega esse período do cinema que a gente chama uma era pré-cinema, onde a gente estava tentando entender como colocar imagens em movimento, como se animar com uma imagem, né, produzir as animações. Então a gente trabalha com essa história do cinema, junto com educação ambiental com as crianças, e a gente faz essa oficina. A gente já tem mais de 30 oficinas, então, assim, tem um percurso legal aí. Assim. 7 estados já deixam a gente muito feliz, mas sabendo que existem muito mais para visitar. E esses lugares, vocês. Parece uma pergunta besta, mas eu vou fazer. Mas vocês vão na Kombi, dirigindo a Kombi, vai até. Ou, enfim, bota num caminhão, ou é na Kombi mesmo. A Kombi, Dirigindo na Kombi. a gente fez uma circulação na Kombi. A gente fez uma circulação esse ano, que a gente fez um trabalho em Minas Gerais, em cidades do interior de Minas. E aí a gente atravessou, né, o Nordeste todo, chegou ali na divisa Bahia com Minas, entrou em Minas Gerais, circulamos pelos territórios de lá e depois voltamos. Aí na volta a gente quis voltar por Brasília. Aí voltamos por cima, e aí depois atravessamos novamente a Bahia, subimos, tudo com ela. Que Super viagem guerreira. bacana. Que viagem legal. Quanto tempo? Minas Gerais foi o lugar mais longe que vocês foram? Foi mais longe. E quanto tempo leva uma viagem dessa, né? Para fazer todo o percurso de ida e volta, fazer as apresentações? Como a gente vai parando, né? A Kombi ela é uma senhora. Quem Uhum. tem Kombi, tem Fusca, sabe, né? Ela precisa esfriar o motor, precisa respirar. Tem toda Ela, uma paciência com ela. ela, assim, a viagem é nossa amiga, não é nossa inimiga. Então a gente não tem pressa de chegar. Então a gente faz um cronograma pautando essa viagem tranquila. Então, assim, 10 dias para chegar, parando, a gente não viaja à noite, tem toda uma série de questões, né? Uhum. Lá em Minas foram 3 semanas, porque a gente ficou 3 semanas em cada cidade. E aí depois mais esse tempo de retorno. Então, bem dizer, um mês e pouquinho aí. Muito bacana. É a viagem dos sonhos. Assim, para quem gosta de viajar, né? De como você falou, para quem gosta de curtir a viagem,
passar pelos lugares com o tempo, sem essa pressa de chegar, mas indo lá curtindo, parando. Eu gosto muito desse tipo de viagem. Por isso que. E a Kombi tem muito a ver com isso, né? Tem a ver com essa coisa da aventura mesmo da estrada, né? Seja dos aperreios que acontecem, porque acontecem, mas com o tempo você aprende que eles são facilmente resolvíveis, né? Não há nada que não se conserte numa Kombi, né, gente? Não há nada que seja um bicho de sete cabeças. Qualquer porquinha e parafuso, qualquer coisa que você coloca ali, ela já começa a andar e vai para frente. E E tem já que você. as coisas Desculpa. boas, né? Já que você tocou nesse assunto, qual foi o maior perrengue, assim, que você se lembra durante uma viagem? Onde foi? O mais engraçado? Porque eu imagino que numa viagem, numa Kombi, com cinema, para ir fazer apresentações de rua, sempre tem uns perrenguezinhos bacana de se passar, né? Tem. Olha, tem vários, mas assim, o que mais acontece, e acontece muito, é ela fazer a gente passar vergonha, né? Porque ela começa a dar problema, a chave não liga, morre, as luzes apagam, e com muito custo, às vezes, você arruma um guincho, né? Você tira dinheiro de onde não tem, pega um guincho, pede uma ajuda para alguém, ou então você traz um mecânico, sei lá de onde, você paga moto Uber para o homem vir, a hora que ele senta na Kombi, ela liga normal. Tem nada acontecendo, assim, isso acontece várias vezes, várias. É só a pessoa sentar com a magia dela no volante, liga, funciona, anda, acontece demais isso, assim, com a gente, pra gente passar vergonha mesmo, passar carão. Então a gente também foi se adaptando e ficando tranquilo, sabendo que às vezes é coisa dela, ela quer dar um tempinho, e a gente também vai tomar um sorvete, vai fazer outra coisa, não vai se estressar, mas isso acontece. Às vezes ela só quer descansar mesmo, né? Só quer descansar, assim, fala, já deu minha cota de viagem, já deu minha cota de estrada, vou ficar por aqui, não vou não, mas nada que não fosse possível de resolver, né? No começo a gente ficava muito aperreado, muito, porque a gente não sabia mexer. Então a gente também, além de trabalhar com os equipamentos de cinema, né, mexer com projetor, caixa de som, mesa de som, a gente também vai virando mecânico nesse processo, vai aprendendo a trocar as peças de dentro, para que serve o que de fato é um problema, o que é coisa dela. Eu já aprendi a responder para as pessoas. Às vezes as pessoas querem me dar um alerta, uma dica de alguma coisa, eu falo, não, gente, ela é assim, é coisa dela. Deixe ela que ela é assim. Então, a gente também vai se familiarizando e ficando tranquilo, né? Para que o trabalho ele também flua de uma maneira bacana, que a gente consiga curtir. Muito bacana. E ela tem nome? Como vocês já batizaram ela? Sim, ela se chama Maria Combita, que é inspirada em Maria Bonita, de Lampião. Muito bom. E a Maria Combita, pelo que eu vi também, é uma senhora, mas ela também está se modernizando, né? Que eu vi que agora vocês têm energia solar. Como é que é essa Sim. adaptação aí? Pois é, né? Ela foi, aos poucos, a gente foi dando os upgrades aí na Maria Combita, né? Primeiro a gente ganhou uma identidade visual feita por amigos, por parceiros, né? Junto com a gente criou essa logomarca, esse logotipo que a gente usa até hoje, que é a Combinha. Tivemos uma primeira arte ao redor dela, que foi feita por Diego Germano, que é artista visual, é tatuador. Ele fez um mapa do Rio Grande do Norte, com várias referências aos territórios de cultura, o que tinha de elementos da natureza, elementos da fauna, da flora no mapa. E a gente tinha esse mapa na lateral da Kombi, bem bonito, no estilo meio estilogravura. Depois a gente fez uma outra pintura, uma pintura artística com R. Rodrigo, artista visual, grafiteiro, chargista, que é a arte que está com ela até hoje, cheia de elementos de cinema, muito coloridos. Aí tem a minha caricatura de um lado e a caricatura do Mara do outro também. E aí, em termos de tecnologia, a gente colocou dentro dela uma estação solar móvel. Essa estação solar móvel, ela tem uma autonomia de 10 horas, e é com ela que a gente bota para funcionar os equipamentos da sessão de cinema. Então, as nossas sessões agora, elas são 100% sustentáveis, a gente tem 100% de autonomia para ir para qualquer território e realizar a sessão. E aí é muito bacana, porque a gente tem trabalhado muito nessa linha de levar a questão do cinema, da cultura,
mas junto com as temáticas da preservação ambiental, do enfrentamento às mudanças climáticas. Então, essa estação de energia solar, ela é importante porque a gente leva na prática de que forma a gente pode ter energias mais limpas, né, mais renováveis, a favor da cultura e dos territórios. Então, a gente já está com essa estação funcionando, já está rodando com ela, e tem sido muito legal. Muito bom. E, Marcele, como é que a pessoa faz para achar a Maria Combita? Combita, não é isso? Maria Como é que, Combi. como é que a gente faz para achar quem está vendo agora essa conversa? Como é que a pessoa sabe onde é que vocês ficam? A pessoa pode solicitar, pode contratar vocês? Como é que é esse processo? Pode solicitar sim, pode mandar convite, a gente pode conversar aí. A gente atende muito aos pedidos de, seja empresas, entidades, poder público, né, uma secretaria de educação que quer levar para uma escola, ou que quer levar para uma comunidade rural, prefeituras. Então, qualquer pessoa que tenha interesse em levar o Curta na Kombi para o seu território, para o seu espaço, pode chamar a gente nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook, YouTube. A gente usa mais o Instagram. Ele é @curta na Kombi, é tudo com a letra K. Curta com K, Kombi também. E aí por lá pode mandar um direct para a gente, falar qual é a sua ideia, né? O que você pensa em fazer, quantas sessões, para quem que é. E a gente vai pensando a melhor forma de atender o pedido. Muito legal. E para você que está vendo aqui essa conversa, que se interessou, deixa aí seu comentário, manda uma pergunta aí, sua curiosidade sobre Kombi ou sobre cinema, que a Marcele vai ficar de olho e vai responder. Curte também aí, manda para os amigos, faz esse processo aí do YouTube para divulgar, né, nosso trabalho, para a gente poder fazer mais conversas como essa. E, Marcele, eu vi que vocês estão participando de uma votação, não é isso? Queria que você falasse para a gente que votação é essa, divulga aí essa votação para o pessoal ir lá votar e a gente vencer. Bora, gente, né? O Curta na Kombi está aí como representante também do Rio Grande do Norte, nesse prêmio que se chama Prêmio Espalha. O Prêmio Espalha, ele reconhece iniciativas de cultura que pautam as questões ambientais, né? Que levam cultura e clima para os territórios, de forma educativa, na forma artística, e a gente está aí concorrendo numa categoria que é votação popular. Então, quem puder dar essa força para o Curta na Kombi, dar essa força para o Rio Grande do Norte, votando na gente, é só ir lá no Instagram do Sede Cultura, ou então colocar no Google, fazer uma pesquisa, coloca Prêmio Espalha, já aparece ali, eles têm um formulário, aí no formulário tem o voto popular, dentre várias pessoas incríveis que também estão com seus projetos concorrendo, você vai lá e vota no Curta na Kombi para dar esse apoio para o nosso projeto, a gente vencer. Para a gente é muito importante, né, conquistar um prêmio desse. É o reconhecimento do nosso trabalho, né, o nosso trabalho que já é um ponto de cultura certificado pelo MINC, é um ponto de memória certificado pelo IBRAM, porque a gente tem também um acervo de obras audiovisuais, de cartazes, de estilos, então a gente também trabalha com a memória material e imaterial do cinema potiguar. Então, votar na gente é reconhecer essa trajetória, a importância desse projeto que leva cinema para quem não tem condições de pagar por uma sala de cinema, para territórios mais distantes, e também apoiar o Rio Grande do Norte nessa cena nacional com o seu primeiro cinema itinerante movido a energia solar. Muito legal. Então é isso, pessoal. Curte aqui, compartilha e eu vou deixar o link aqui da votação e das redes sociais de Ai, vocês na show! descrição para quem quiser, quem puder ir lá, ajuda, curte, comenta, vota para espalhar esse projeto que é muito legal. E Marcele, a gente, né, passou até do tempo que eu achei que a gente ia conversar, achei que ia conversar rapidinho, mas é tão interessante, né, que eu já fico pensando em milhões de outras perguntas, mas eu sei que você está com o tempo corrido, vou te liberar, queria agradecer muito, dar parabéns pelo seu projeto, certo? Muito legal, espero encontrar com vocês na rua, assistir uma sessão e a gente trocar mais essas ideias.
Pois é, João, quero ver você na nossa sessão aí. Em breve a gente vai divulgar uma nova agenda, que a gente está com uma circulação prevista aí por 4 cidades do RN. Espero que você possa estar em uma delas. A gente vai trabalhar aí com cinema ambiental mais uma vez, dessa vez junto de comunidades quilombolas e assentamentos, né? Uma iniciativa bem bonita. E convidar todo mundo, gente, sigam o Curta na Kombi, @Curta na Kombi no Instagram, né? Apoie o nosso projeto, apoie o cinema itinerante do Rio Grande do Norte, apoie os artistas e os fazedores de cultura potiguar. É um trabalho muito importante levar o acesso para os territórios, contemplar diversos públicos e agradecer vocês pelo espaço, pelo convite. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje e vejo vocês na sessão de cinema. É isso aí. Pode dar o spoiler da cidade que vai passar ou ainda é segredo? Posso dar o spoiler já. Serão Taipu, Touros, Rio do Fogo e Espírito Santo, cidades inéditas ainda para o Curta na Kombi. Que bacana. Touros, Itaipu, qual a outra? Touros, Taipu, Rio do Taipu. Fogo e Espírito Santo. Lá norte, lá pro lado de Mossoró, é isso, né? A Região. gente começa em Touros e Rio do Fogo, que são aqui Ah, no não, litoral, litoral né? aqui, isso. Então é isso. Marcele, de novo, muito obrigado. Valeu, até a próxima. E pessoal, para você que ficou aqui até agora, curte, comenta, manda aí sua curiosidade sobre cinema para Marcele, o pessoal da equipe do Curta na Kombi responder vocês, saber mais sobre cinema, sobre Kombi. E é isso aí, muito obrigado. Valeu, meu povo. Até a próxima.